projeto nosso, do Libres, a Biblioteca Comunitária ADUFG Libres, que é uma biblioteca que foi inaugurada. A Cássia vai apresentá-la depois com as imagens para vocês terem uma ideia do que se trata. Mas aí eu vou voltar um pouquinho e dizer de onde a gente vem, né? Eu e Cássia somos professoras da UFG, do curso de Biblioteconomia, que tem um laboratório que chama-se Libres, Laboratório do Livro, Leitura, Literatura, Informação e Biblioteca. Esse laboratório está fazendo 10 anos, fez 10 anos em 2024, e é um laboratório que serve de ancoragem para as ações de ensino, de pesquisa, de extensão do curso de biblioteconomia nessas áreas específicas. E o laboratório, na realidade, é uma biblioteca formada com um acervo oriundo da minha participação. Fabíola também é leitora votante do prêmio da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Então, esses livros ficam, né? O acervo do Libres é formado por esses livros que nós recebemos anualmente para fazer o processo de avaliação de 18 categorias de um prêmio para crianças e jovens. E a Biblioteca Comunitária da ADUF foi um projeto duramente negociado com o sindicato, a ADUFG, a Associação dos Docentes da UFG, para que eles fizessem um espaço específico para criança, né, para os filhos dos associados, dos professores associados ao sindicato, e aí o acervo deixa de ter essa condição depositária que tem lá no Libres, porque lá estão todos os livros que nós recebemos, sem nenhum tipo de corte e critério de avaliação, porque a gente recebe todos os títulos, e como é um laboratório, os títulos que não apresentam muito qualidade acabam sendo ferramentas pedagógicas importantes para dizer o que não se deve publicar, né, Fabíola? E aí, na biblioteca comunitária, nós fizemos uma seleção para atender a um universo dos filhos dos associados de 0 a 18 anos, que tínhamos mais de 1.800 filhos de associados para isso. No entanto, por entender que é um sindicato que está situado num bairro cercado de escola pública, a gente passou a estruturar atividades para atingir e atender essa escola, que foi, inclusive, uma demanda, né, da direção do sindicato, para que a gente pudesse, então, mobilizar esse entorno do sindicato e poder oferecer a essas escolas aquilo que eles não possuem, que seria uma biblioteca bem estruturada, bem formada, planejada e com um acervo de qualidade. Fizemos uma reunião inicial bem no começo do ano e recebemos, né, o CEMEI, como eu acho que o CEMEI hoje em Goiânia está sofrendo as maiores barbaridades por parte da prefeitura, uma política extremamente agressiva de estrangulamento do trabalho dos CEMEIs, das necessidades dos CEMEIs. Então, a gente passou a priorizar o CEMEI, até por conta já de um trabalho muito incisivo que a gente faz no campus, no laboratório, com o Departamento de Educação Infantil do CEPAI, que é o antigo Colégio de Aplicação. Portanto, nós planejamos esse encontro, primeiro voltado para os professores do CEMEI, né, as professoras e professores do CEMEI de Goiânia, para que a gente pudesse, então, apresentar a biblioteca da ADUF e para que a gente começasse também a fazer uma estrutura, um ciclo de eventos, de conversas, que pudesse ser uma formação mais continuada, com alguns elementos que eu vou dizer para vocês que a gente entende serem importantes para que a gente tenha um trabalho consistente, um trabalho valoroso, um trabalho bacana junto com as crianças. As escolas já estão visitando a biblioteca, mas a gente entende que não pode ser uma visita tipo zoológico,
que você vai ver os animais à distância, viu, pega e vai embora. A gente entende que a biblioteca requer, portanto, uma preparação para que as crianças possam ir e possam se inteirar, interagir com aquele espaço. Então, essa formação ela tem como objetivo, né, refletir sobre a importância da leitura na primeira infância e como é que a biblioteca desempenha esse papel no desenvolvimento da leitura, da escrita e na construção de um repertório cultural e social dessas crianças, né? Então, a gente vai discutir aqui hoje alguns elementos, alguns conceitos básicos que a gente possa entender que infância é essa, que criança é essa, que biblioteca é essa necessária, que acervo bibliográfico é esse, o que a gente chama de qualidade, né? E o início, a gente está, na realidade, dando um pontapé inicial para que a gente possa fazer, portanto, o que a gente está chamando de um ciclo de palestras durante o ano de 2025, e a gente vai tratar, né, de um processo formativo para bibliotecários e professores em torno de saberes e fazeres na biblioteca da escola. Nós vamos lidar com uma noção do que é real e do que é ideal dentro de uma biblioteca e de um trabalho com a primeira infância, né, em torno da literatura. Quais são as possibilidades formativas que a gente encontra a partir desse acervo que nós temos na biblioteca comunitária Adolfo G. Libres? A gente pretende ainda articular durante esse ano os fazeres e saberes essenciais aos educadores e bibliotecários para a formação, né, desse leitor da primeira infância e explorar potencialidades da literatura nessa etapa de formação da criança e construir com vocês, em especial com os professores que estão em Goiânia, uma interação para que vocês desenvolvam um repertório pessoal a partir do acervo da biblioteca comunitária. O acesso é essencial e não há possibilidade de lidarmos, né, com a leitura e a literatura para a primeira infância se nós que fazemos esse meio de campo com as crianças não nos formarmos. Então, para isso tudo que eu disse aqui, a gente convidou essa parceira muito especial, que é a Fabiola, né, que está conosco numa série de outros projetos, que é uma leitora, uma pesquisadora, uma promotora de projetos assim bárbaros que envolvem o livro, a leitura, a literatura e a biblioteca. Estou chegando de Belo Horizonte, num evento muito... Eita ferro! Isso. A coisa que degringolou. Agora estou voltando, gente, desculpa aí. Estou voltando de Belo Horizonte num evento muito, muito bonito e muito interessante pela adesão que teve, né, em torno da discussão da biblioteca da escola. Então, com vocês, Fabiola, seja muito bem-vinda conosco novamente, Fabiola, e a gente já agradece em público a sua disponibilidade permanente em estar conosco. Ei, Graça, ei, Cássia, ei, todo mundo, boa noite. Eu começo agradecendo pelo convite para nós estarmos aqui publicamente juntas, porque nos bastidores, na construção de estratégias para refletir, para promover e para contribuir na construção do direito à leitura, especialmente para a infância, para a juventude, nós já estamos juntas há bastante tempo e tentando aí de várias maneiras favorecer essa pauta, né? Seja nos eventos em praça pública, como aconteceu aqui em Belo Horizonte nos últimos dias, como aconteceu lá em Recife, no encontro do CBBD, e aqui nesse encontro viabilizado por uma tecnologia que nós descobrimos ser mais possível durante a pandemia,
né? Mas também nas leituras e nas escritas, porque além de tudo isso que a Graça mencionou, daqui a pouco nós teremos um livro lindão aí sobre bibliotecas escolares e um livro sobre bibliotecas escolares pensado para quem está na escola. Claro, garantindo as reflexões que vêm sendo estruturadas ao longo do tempo no campo da biblioteconomia, da ciência da informação, mas pensando também em suas formas de realização na escola, junto à pedagogia, junto aos cursos de licenciatura, junto às educadoras, que são, ao fim e ao cabo, quem faz ali a coisa acontecer todos os dias. Então, eu agradeço muito pelo convite para estar aqui com vocês. Fico muito feliz de ter pessoas de todos os lugares, ou de muitos lugares do Brasil, aqui nesse encontro, e destaco aí minha alegria desse encontro, ainda que virtual e rapidinho, com as companheiras aqui de Belo Horizonte. Vamos lá. Quando nós pensamos em leitura, infância, biblioteca, muitas vezes nós não paramos para pensar em cada uma dessas categorias, né? Nós falamos e reproduzimos discursos, e reproduzimos e disseminamos discursos que, a despeito da sua validade, a despeito da sua relevância, nem sempre são refletidos, nem sempre são objetivados, né? Quando eu digo nem sempre são refletidos, objetivados, eu quero chamar a atenção de vocês para a importância de nós pararmos e darmos 2 passos para trás para pensar essas categorias que estão envolvidas nesse trabalho que nós fazemos cotidianamente. A primeira categoria dessas é, sem dúvida, a categoria da infância, né? Então, se eu estou falando de bibliotecas para as crianças, de leitura com e para as crianças, de literatura infantil, refletir sobre a infância como categoria me parece ser uma exigência. E quando eu digo infância, eu estou me referindo a muitas experiências de infância. Eu sei que muitas pessoas optam por falar as infâncias. Eu prefiro falar a infância no singular e considerar distintas experiências de ser criança, porque eu estou considerando o recorte legal da infância, que é o único recorte que nós conseguimos efetivamente estabelecer um consenso em relação a ele. Porque quando eu falo de criança, eu posso me referir à criança e pensar na criança numa perspectiva da psicologia, numa perspectiva da biologia, numa perspectiva da pedagogia, numa perspectiva que mistura vários campos do conhecimento. Mas é muito difícil nós conseguirmos ter uma definição mais fechada da criança, uma definição mais fechada da infância. Além de ser difícil, é indesejável, porque nós não precisamos restringir as experiências da infância a um conceito único, a definições restritas, né? Então, eu prefiro falar de experiências de infância e partindo do entendimento legal sobre a infância no Brasil. Então, no Brasil, todo sujeito de 0 até 11 anos, 11 meses e 30 dias, está dentro desse recorte da infância. Definido esse recorte legal, que eu gosto de tomar como um ponto de partida, nós precisamos pensar na diversidade dos jeitos de ser criança no Brasil. Para pensar nessa diversidade, se houvesse mais tempo, nós poderíamos aqui trazer vários e vários recortes, mas nós não dispomos desse tempo aqui hoje, e eu quero chamar a atenção de vocês para alguns poucos, para que vocês consigam pensar junto comigo quem é que cabe nessa enorme, densa e complexa categoria. Então, quando nós pensamos em crianças, nós precisamos pensar na diversidade de pertencimento étnico-racial dessas crianças, numa sala de aula, numa creche. Vejam, nós temos crianças brancas, crianças negras, crianças indígenas, crianças de origem asiática, crianças que
pertencem ao encontro desses vários recortes, né? Podemos pensar em crianças com distintos pertencimentos territoriais e geográficos. Então, no mesmo grupo, nós podemos pensar crianças do norte, crianças do sul, do sudeste, do centro-oeste, crianças que vêm de famílias formadas com pessoas de distintos lugares. Nós podemos pensar em crianças com distintas experiências religiosas, crianças ateias, crianças evangélicas, crianças católicas, crianças de religiões de matriz africana, crianças que professam suas crenças a partir de um recorte, de um pertencimento étnico-racial, crianças espíritas, enfim, é uma sorte muito grande, né? É um universo muito grande de características, de pertencimentos, quando nós falamos de apenas um único, né? Um único recorte. Podemos pensar ainda em crianças com deficiência, crianças cegas, crianças com baixa visão, crianças com deficiência auditiva, crianças com deficiência intelectual, crianças com mobilidade reduzida, crianças neurodivergentes, né? Ou crianças atípicas. Nós não dispomos de tempo aqui para fazer uma lista extensa e exaustiva de pertencimentos que nós podemos imaginar nesses grandes recortes, e muito menos no entrecruzamento de todos esses pertencimentos, né? Então, o importante é nós pensarmos que a infância é diversa, que as experiências de ser criança são diversas no Brasil e no mundo. Aqui eu estou falando no Brasil porque é aqui que nós vivemos, é aqui que nós estamos. Então, pensar em leitura, em literatura, em livro e em biblioteca para esta faixa etária, para este grupo, exige de nós, como ponto de partida, né, refletir sobre a diversidade de ser criança neste país. Num segundo momento, eu passo para a segunda palavra, para a segunda categoria desse nosso objeto, né, desse nosso objeto entrecruzado aqui, que é a leitura. E na leitura eu penso também imediatamente nos livros, na literatura e em outros tipos de texto e de leitura que podem ser oferecidos e que devem ser oferecidos à infância. Mas, principalmente, eu preciso pensar, eu preciso ter clareza do horizonte de leitura que eu proponho quando eu me coloco em marcha para refletir sobre a leitura na infância e especificamente na primeira infância. O que é que eu entendo por leitura? Com que objetivo eu ofereço a leitura? Porque eu como professora, como pesquisadora, me coloco a olhar para este campo? O que eu imagino, ou no que eu acredito que a leitura, que os livros, que a literatura oferecem para as crianças? A ponto de eu tomar esse objeto como um objeto de pesquisa, como algo que me ocupa, como algo que me mobiliza. Dito de outra maneira, por que é que a gente tem que ler com criança? Né? O que é que a gente oferece? O que é que eu tenho em mente quando eu afirmo a relevância da leitura na primeira infância? Você quer falar, Márcia? Eu vi que... Quer falar? Se alguém quiser falar, pode ficar à vontade, tá, gente? Porque eu vi que você abriu o microfone, não sei se foi sem querer ou se você quer falar. Quem quiser falar, pode ficar à vontade aqui. É muito comum, e nós vivemos uma experiência terrível há poucos anos. É muito comum que essa experiência terrível ilustra o que eu quero dizer agora. É muito comum que nós tomemos, né, esse genérico, que nós tomemos, que alguns grupos tomem a leitura, a importância da leitura na infância e na primeira infância, como um elemento de alfabetização, ou como um elemento que favorece a alfabetização das crianças. E o exemplo terrível que eu vou trazer, e que ainda bem muita gente nem ficou sabendo que isso existiu, e quem ficou sabendo, eu acho que já até esqueceu, né? Eu vou
trazer o exemplo daquele famigerado programa Conta para Mim. Alguém se lembra desse programa? Não tem muito tempo, foi 2019, né? No período ali de um governo que, se nós pudéssemos, nós preferíamos esquecer que existiu, mas infelizmente nós arcamos com muitas consequências, vivemos as consequências de 4 anos de tragédia até hoje. Então, é muito comum que as pessoas digam, não, se eu oferecer livro para a criança ali na creche, na pré-escola, ela vai se acostumar com o texto, ela vai se acostumar com o objeto, e aí ela vai se alfabetizar mais cedo. Ou ela vai ter mais facilidade de se alfabetizar quando ela chegar no ensino fundamental. Isso é mentira? Não, não é mentira, é verdade. Está aí Emília Ferreira e muitas outras pesquisadoras, muitas outras educadoras que nos dizem que as crianças que mais cedo têm contato com a cultura escrita e com outros bens culturais de maneira geral, como o teatro, a música, as artes plásticas e uma infinidade de outras coisas, essas crianças elas têm mais facilidade mesmo no processo de alfabetização, né? Mas não é por isso que nós falamos e que nós propomos e que nós insistimos na oferta de livros para as crianças desde a primeira infância. E a primeira infância, eu vou dizer, mas acho que todo mundo sabe, a primeira infância é o período que vai desde o primeiro dia, né, do bebê, de vida do bebê, até ele completar 6 anos de idade. Então, este é o recorte da primeira infância. Então, embora esse contato favoreça o processo de alfabetização, favoreça o processo de escolarização da criança, não é por isso que nós insistimos no direito das crianças pequenas, dos bebês e das crianças pequenas à leitura. E por que é, então, que nós insistimos nesse direito, que nós insistimos na promoção de políticas públicas, nem na construção, né? No estabelecimento de políticas públicas, na realização de projetos, de programas, na universidade, nas redes municipais, enfim, em todos os espaços, em projetos da sociedade civil em favor da leitura na primeira infância? Porque a leitura, né, uma história lida, uma história contada, uma história mostrada para as crianças, oferece a elas, faz a elas um convite de fabulação. Uma história que nós lemos para os pequenos, né, mostra a eles que aquele objeto, né, o livro como objeto de cultura, composto por texto verbal, por ilustrações, naquele espaço, naquela materialidade, constrói um mundo imaginário que tem muito vínculo com a vida que nós vivemos todos os dias, que por mais que uma história que nós lemos ou contamos ou mostramos no livro para uma criança seja fantasiosa, esteja ancorada na nossa imaginação, elas guardam muito do que nós somos como seres humanos. Elas guardam muito das maneiras como nós nos relacionamos, né? Se nós pegamos uma história em que um urso pega a mochilinha dele, se despede da mãe e vai para a escola, né? Nós sabemos que os ursos não têm mochilinha e que não estão matriculados na escola, mas tem uma experiência ali com a qual nós nos identificamos. E essa experiência, ela nos ajuda a compreender quem nós somos, como nós vivemos. Essa experiência nos ajuda a olhar, a perceber o tempo, o espaço, as relações humanas de uma maneira mais concreta, ainda que imaginária. Então, o que a leitura oferece, e aí eu sei que muitas outras linguagens, muitas outras experiências artístico-culturais também, mas vou me deter na leitura porque este é o nosso tema aqui. Então, o que os livros oferecem para as crianças é essa possibilidade de imaginar, de fabular, de organizar, de reconhecer sentimentos, ideias, comportamentos, né? Então, quando eu leio uma história, eu percebo, eu ofereço a essa criança, quando eu leio uma história para uma criança, quando eu abro o livro e digo,
naquela noite, né, não vou me lembrar o texto aqui, mas é o livro que me ocorre aqui agora, né, Max foi para o quarto de castigo sem o jantar, né, imediatamente eu crio um espaço de fabulação que autoriza essa criança a imaginar, que diz a ela, olha, as palavras, as mesmas palavras que nós usamos cotidianamente para nos comunicar, para organizar o nosso tempo, né? Está na hora do jantar, está na hora do banho, está na hora de dormir, que nós usamos para organizar o cotidiano. Eu já vou, eu estou chegando, está na hora da escola. Então, todas essas palavras que comunicam e organizam e orientam o nosso cotidiano são palavras que imaginam, que criam outros espaços, outra percepção do tempo, personagens que não existem, né? Histórias que não existiram mas que poderiam existir. Então, é disso que nós falamos quando nós falamos de leitura na primeira infância, dessa possibilidade de suspensão do tempo produtivo, que é esse das 24 horas, né? Das 24 horas do dia, e de reinvenção desse tempo, de reinvenção do espaço, de reinvenção das nossas experiências com palavras e imagens. É isso que eu ofereço. Isso vai favorecer um processo de alfabetização, de escolarização? Certamente. Mas não é por isso que nós oferecemos a leitura para as crianças pequenas, né? Então, esse é o segundo ponto que eu gostaria de afirmar aqui com vocês. Mas aí eu chego no terceiro ponto. Para falar de leitura, de acesso a livros para as crianças, né, para os bebês, para as crianças muito pequenas, num país como o nosso, num país terrivelmente desigual, terrivelmente injusto, com uma distribuição muito desigual dos bens materiais, dos bens culturais, dos bens sociais, uma instituição se coloca na centralidade desse debate. Num país desigual como o Brasil, a única possibilidade de acesso a livros e a leitura para a imensa maioria das crianças e de suas famílias são as bibliotecas de acesso público. Então, adianta muito pouco nós ficarmos aqui tecendo loas, fazendo o elogio da leitura, falando das maravilhas da literatura, afirmando a importância de oferecer conteúdos, né, nos livros para a organização do mundo, para o reconhecimento das relações, para a indagação de quem nós somos, se nós não falarmos da instituição que garante o acesso aos livros. E essa instituição é, sem dúvida, a biblioteca. A biblioteca comunitária, a biblioteca da escola, a biblioteca pública, as bibliotecas que estão nas cidades, de portas abertas, recebendo as pessoas, e mais que isso, se mobilizando para que as pessoas venham, para que as pessoas estejam em seus espaços, para que as pessoas usem seus serviços. Então, é disso que nós estamos falando. Falar de promoção da leitura na primeira infância, na infância de maneira geral, requer que reflitamos sobre concepções de infância, sabe que eu não olhei as crianças que estão no meu horizonte, de que crianças eu estou falando. Segundo, o que é que eu compreendo por leitura, né? Que leitura, que concepção de leitura eu tenho no meu horizonte, que concepção de leitura eu dissemino quando eu penso e quando nós nos encontramos aqui, por exemplo, para falar sobre esse tema. E terceiro ponto, como é que essa leitura vai acontecer? Quais são as condições materiais, as condições subjetivas, as condições sociais para que as crianças e suas famílias tenham acesso a livros? É disso que nós falamos. E aí nós podemos falar de vários aspectos, nós podemos falar dessa biblioteca ideal, né, que nós precisamos ter como horizonte, mas que, lamentavelmente, ainda são muito poucas nesse nosso Brasil. E eu vi as fotos da biblioteca que a Cássia vai mostrar daqui a pouco, e essa está muito linda, está muito perto, né, desse ideal.
mas nós poderíamos falar de desenvolvimento de acervo e pensar em que histórias nós contamos para as crianças sobre elas, né? Porque quando eu escolho uma história, quando eu escolho um livro, quando eu escolho um autor para ler para uma criança, para apresentar para uma criança, eu escolho um universo enorme junto com tudo isso, né? Eu escolho que história vale a pena ser contada. Eu destaco um jeito de ser criança, uma experiência que merece ser narrada, ao mesmo tempo que automaticamente, ou pelo menos momentaneamente, quando é momentaneamente fica melhor, né? Eu excluo dessa narrativa. Então, nós poderíamos falar de acervo, nós poderíamos falar do espaço da biblioteca, nós poderíamos falar dos profissionais, né? E aqui eu acho muito importante nós repensarmos sobre a relação da biblioteconomia, que é o campo do conhecimento que estuda a biblioteca, que orienta as práticas biblioteconômicas, que forma os profissionais com a qualificação específica para atuar nesse espaço. Mas precisamos falar também da pedagogia, nós precisamos falar dos cursos de licenciatura, que são os cursos que formam os professores, né? Que são os professores que estão com as crianças na maior parte do tempo. Então, precisamos falar das relações entre biblioteconomia e educação para fortalecer essa atuação em favor da leitura, em favor da cultura da infância, em favor da escola como espaço de promoção, né, da cultura da infância, promoção de igualdade, promoção de processos formativos que extrapolem essa coisa mais imediata, né, da escolaridade para ler, escrever e fazer conta de cabeça, como dizia o querido Bartolomeu Campos de Queiroz. O tempo aqui é curto, eu sei, eu já estou quase extrapolando o tempo que Cássia e Graça me ofereceram, mas eu vou roubar mais uns 5 minutinhos, porque tudo isso que eu estou falando para vocês, nós colocamos num material muito simples, muito acessível e que é gratuito para todo mundo, que elaboramos recentemente aqui num projeto em Belo Horizonte, né, um material que lida especificamente com a leitura na primeira... a Graça já está com dela lá e eu estou com a minha aqui, ó. Ó que bonitinha, uma cartilhazinha impressa, mas é um material que vai de uma forma acessível, de uma forma objetiva, tratar desse direito, da importância da leitura na primeira infância e das condições para que essa leitura se realize, para que as famílias se atentem para a importância disso, para que o espaço doméstico, a creche, a escola, outros espaços culturais se coloquem como convite, se coloquem como possibilidade de acolhimento e de promoção da cultura da infância. Então, eu vou mostrar para vocês essa cartilha. Infelizmente, os recursos para fazer o material impresso são bastante limitados, mas nós fizemos uma versão digital que está disponível com recursos de acessibilidade. A Cleide, que está aqui, é a nossa rainha da acessibilidade, então ela criou vários recursos ali que permitem que pessoas com deficiência também consigam conhecer essa cartilha. Tá? Depois a gente fala que, como eu mando para a Cássia e para a Graça, elas podem disponibilizar aí para todo mundo que se inscreveu. Esse material está disponível também nas nossas redes sociais. Posso deixar meu e-mail no final. Quem não conseguir achar, é só me escrever que eu envio. Então, nós fizemos essa cartilha, que tenta ser um resumo disso que eu tentei falar aqui. Você está falando, Graça? Você está com o microfone fechado. Vamos colocar no site do Libres, Fabiola? Ótima ideia. Podemos colocar no site do Libres, aí todo mundo vai lá e baixa o arquivo. Vou colocar aqui na tela, mas antes eu quero dizer que essa cartilha ela é produto de um projeto viabilizado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, e é um material produzido coletivamente. Mim, né, Fabiola, pela Juliana Dair, pela Cleide Fernandes e pela Marilda Castanha. Eu vou passar rapidamente aqui para vocês, depois vocês vão ter acesso ao material integral. Mas ela
faz um resumo disso que eu estou tentando dizer para vocês aqui em pouco tempo, nos limites assim desse espaço. Vou colocar aqui, tá aparecendo para todo mundo? Tá sim, Fabiola. Sim? Então, ó, o título desse material é Ler, Ver, Contar e Ouvir Histórias na Primeira Infância, um convite. Aqui vocês veem a ilustração lindíssima da Marilda Castanha. Se houver aqui no nosso encontro alguém com deficiência visual, né, alguém que seja cego ou que tenha baixa visão, quando você acessar esse material, né, no formato digital, a Cássia e a Graça vão colocar no site do Libres, vocês vão ter acesso à audiodescrição dessa imagem, ok? Então, vamos lá. Os livros... Oi? Os livros... Gente, tem alguém que podia desligar o microfone que está interferindo. Vamos lá. Ixi, agora eu fiquei sem som. Fabiola, eu não sei se eu fui tentar fechar, já que acho que é você que está com o microfone abrindo. Fecha ele, por favor. Eu tentei fechar. Você fechou o meu também? Eu acho que eu fechei o seu, foi, Fabiola? Fechou. Então vamos começar aqui, ó. Vou voltar aqui. Bom, os livros nos convidam a conhecer o mundo, a saber como ele é e como poderia ser. Suas histórias, palavras e imagens nos oferecem muitas maneiras de compreender quem somos e como vivemos, individual e coletivamente. E isso vale especialmente para os bebês e as crianças pequenas, que estão descobrindo muitas coisas desde o seu primeiro dia de vida. Passou? Passou, gente, ou está na mesma tela? Está na mesma. Gente, que confusão. E agora, passou? Não, Passou. já está em outra página. Então, vamos lá. A experiência com os livros apresenta a escrita aos bebês e às crianças pequenas, mostrando a eles suas muitas possibilidades. A língua que comunica e organiza a vida também brinca, rima e subverte a ordem estabelecida. Ela cria e registra narrativas e conhecimentos múltiplos de muitas pessoas e grupos. Oferecer livros aos pequenos e às suas famílias e garantir condições para a leitura se mostra um compromisso com a valorização da infância, não apenas para promover quem eles serão no futuro, em sua vida adulta, mas em favor do direito de todos às construções simbólicas que nos ajudam a estar no mundo de maneira plena, em vários espaços e em cada momento de nossas vidas. É muito comum, né, as pessoas dizerem assim, não, essa criança precisa ler para quando ela crescer, né? Esse menino precisa ler, porque quando ele for para a escola, e nós vamos dizer que essa criança precisa ter acesso a livros, essa criança precisa ler e ouvir histórias para ela potencializar quem ela é hoje, para ela dispor de mais elementos para significar o mundo, para questionar, para se apropriar da língua, para elaborar seus pensamentos, para elaborar sentimentos. Né? Eu estou vendo aqui que não vai dar tempo eu ler todo o material, porque é grande, senão nós esgotamos o tempo. Então, eu vou passar nos títulos e falar rapidamente sobre cada um, e depois vocês leem. Então, aqui é a nossa primeiro ponto. Por que ler com bebês e crianças pequenas? E aí nós falamos, né, da potência da leitura na simbolização do mundo, na potência da leitura na apropriação da linguagem oral, da percepção da escrita, né, e de suas funções sociais, de uma aproximação com as linguagens visuais. Depois nós dizemos que sobre ler com e para crianças muito pequenas, falando tanto sobre formas de ler com esses sujeitos, mas também... Oi? Tem alguém falando aí? Não. Mas também trazendo como é que essas crianças costumam se comportar e como é que nós fazemos diante das suas ações e reações no momento da leitura. Trazemos a importância de ler com os bebês
né? Os bebês, desde muito pequenininhos, eles também gostam dos livros, eles também gostam de histórias, e nós podemos encontrar formas de oferecer livros, de oferecer histórias, de oferecer esse encontro com a fabulação com os bebês desde muito pequenininhos. Falamos sobre a leitura com as crianças com deficiência, nas formas de atender às especificidades desse sujeito, sem diminuir, sem facilitar, sem tirar da leitura dos livros, das imagens, o que eles têm de mais potente, o que eles têm de mais bonito, mas principalmente afirmando. É muito comum, gente, que nós pensemos que as crianças, as pessoas com deficiência, só precisam dos cuidados básicos de saúde, de higiene, de alimentação, de segurança, e não, essas pessoas têm interesse, essas pessoas têm potencial, essas pessoas se dispõem, quando convidadas e quando criadas as condições para isso, a usufruir desse bem coletivo, né, que é a literatura, que é a cultura escrita. Então, nós precisamos criar as condições para garantir o direito das pessoas com deficiência, que especialmente das crianças com deficiência, à leitura. Nós destacamos a creche e a escola como espaços privilegiados, com atenção protegida, para que as crianças tenham essas experiências com as histórias, com os poemas, com os livros, com a leitura, né? Seja a leitura em voz alta, seja ali o manuseio do livro, seja a leitura coletiva feita pela professora, feita pela cuidadora ou pelas próprias crianças. Destacamos também a leitura no ambiente doméstico, assim como temos brinquedos, assim como temos espaços e tempos para as crianças fazerem as coisas as mais diversas, né? Desenhar, brincar com brinquedos, assistirem à televisão, jogar jogos eletrônicos. É preciso garantir também o tempo da leitura, propor o livro e a leitura como uma iniciativa de tempo de qualidade no espaço doméstico, de tempo de convivência, de tempo de encontro entre pequenos e grandes, entre pequenos e pequenos. Destacamos, fazemos aqui uma reflexão sobre a hora de contar histórias. Muitas vezes nós pensamos que a hora de contar histórias é só a hora de dormir. E não, nós podemos criar outros momentos para ler e oferecer livros e histórias para as crianças. Tratamos da partilha das leituras e das histórias, né? De para além do momento mesmo de ler, mas da criação de momentos para que as crianças sejam ouvidas, para que elas possam apresentar suas impressões, exprimir suas opiniões, mostrar suas questões em relação ao que foi lido, ao que foi contado, ao que foi mostrado. Falamos dos livros e das leituras como experiências afetivas, como momentos de convivência, momentos de encontro no espaço doméstico, na creche, na escola e em outros espaços por onde os pequenos circulam. Falamos sobre o respeito aos modos de ler de cada um. Tem gente que vai ler, tem criança que vai ler e vai querer contar e falar sobre o que leu, falar sobre o que achou. Outras não vão querer ficar ali no seu cantinho. Algumas vão querer falar com muitas pessoas, outras com menos. Muitas vão querer ler. Quem nunca que, né, viveu essa experiência com uma criança pequena, que pede para ler o mesmo livro dezenas de vezes, que pedem a repetição, ou que gostam de um determinado tema. Então, nós precisamos respeitar esses modos de ler de cada um, sem abrir mão, né, das nossas prerrogativas de mãe, de pai, de tia, de irmão mais velho, de professora, de cuidadora, de avó, enfim, desse adulto que, em razão de sua experiência, tem condições de ampliar esse universo, de oferecer coisas, né, personagens, narrativas, autores, gêneros textuais que essa criança ainda não conhece. Temos, isso é importantíssimo, que falar do livro como produto do trabalho humano. É muito comum nós ouvirmos, o livro é mágico, o livro é uma
viagem, como se aquele objeto não fosse produto de uma criação humana. Então, as crianças precisam entender desde muito cedo que alguém trabalhou e escreveu o livro, que alguém trabalhou e ilustrou o livro, que alguém editou, que alguém imprimiu, que alguém comercializou, que muito trabalho humano está investido naquele objeto, que até aquele objeto chegar às mãozinhas delas, na biblioteca, na livraria, na creche, na escola, muitas pessoas trabalharam para isso. Isso pode parecer uma coisa menor, ou pode parecer uma preocupação alheia à primeira infância, mas não é, né? Porque isso é uma educação para este objeto, é uma educação para essa produção cultural, é uma educação para o trabalho humano. Então, nós precisamos afirmar isso cotidianamente. Como é que nós fazemos isso? Né? Falando, ó, vou ler esse livro aqui, olha, esse livro aqui foi escrito por fulano, quem ilustrou foi Cicrano, é dessa editora. Pode parecer que essas informações não fazem sentido para as crianças, mas vocês vão perceber que, aos poucos, as crianças vão aprendendo mais sobre o universo, elas vão aprendendo mais sobre esse objeto, sobre a leitura, sobre a escrita, sobre os livros, e isso é muito potente na sua formação. Também precisamos ensinar o uso das bibliotecas, dos centros culturais e das livrarias. É muito comum, hoje em dia, nós ouvirmos pessoas que dizem assim, mas não precisa mais biblioteca, hoje está tudo na internet, né? Se você dá um telefone, um tablet para a criança, ela acessa tudo. E nós sabemos que não é assim. Nós precisamos ensinar o uso individual e coletivo dessas instituições. A biblioteca na escola é importante não só porque ela garante o acesso a livros, ela garante o acesso a um acervo diverso, com a presença de muitas vozes, com a presença de distintas experimentações estéticas, com a coexistência de sistemas de pensamento muitas vezes conflitantes, né? Então, a biblioteca de maneira geral, mas aqui eu estou falando da biblioteca da escola, porque além de oferecer toda essa diversidade e complexidade, a biblioteca da escola ensina o uso coletivo dessa instituição, né? Ela ensina às crianças que, quando elas concluírem o processo de educação formal, né, elas podem usar outras bibliotecas, a biblioteca pública, a biblioteca comunitária, a biblioteca universitária, para quem estiver ali no espaço acadêmico. Então, a biblioteca, eu fico muito incomodada, eu acho isso assim, que tem que ser uma tarefa de todas e de todos nós, valorizar a biblioteca pelas ofertas que ela guarda para a sociedade e especialmente para as crianças, né? A biblioteca não é um espaço que guarda livros aleatoriamente juntados, não. Tem um pensamento ali, tem uma organização que não é arbitrária, tem um propósito, um projeto de diversidade, de complexidade, de ensino de uso coletivo desses materiais, tem literatura, tem uma proposição de ensinar que, mais do que responder às perguntas que nós trazemos de fora para dentro, né? Chegamos na biblioteca da escola e queremos fazer uma pesquisa sobre determinado tema. Sim, a biblioteca vai nos ajudar na busca dessas respostas, mas, mais que isso, ela vai nos convidar a fazer muitas perguntas. Então, por isso é tão importante, pelo acesso e pela potência do que a biblioteca oferece no espaço escolar, é tão importante nós insistirmos na lei da biblioteca escolar, nós insistirmos e acompanharmos a criação do Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares. E, por fim, precisamos falar do tempo, precisamos oferecer tempo às crianças. O tempo é o bem mais precioso que nós temos. Qualquer outra coisa material, nós podemos perder, mas podemos ganhar de novo. A única coisa que nós não teremos de volta nunca
é o tempo, né? Então, o tempo que eu ofereço para ler com meu filho, para escutar o meu sobrinho, para dividir com o meu aluno, para oferecer à criança, à família, ao adolescente que chega na biblioteca, ele precisa ser um tempo de qualidade, ele precisa ser um tempo efetivamente oferecido, né? Porque esse nós não teremos de volta. Então, eu vou ler esse, que é o último, para a gente fechar aqui, ó. Tempo, um bem precioso. Por fim, mas não menos importante, é preciso oferecer tempo aos bebês e às crianças. Tempo livre para brincar, para falar e escutar, para ouvir e contar histórias, para explorar os espaços da casa, para cuidar, para não fazer nada, para estar junto. Porque tudo isso é importante e faz parte da formação das crianças, faz parte da nossa convivência com as crianças e da nossa convivência com nós mesmos, né? O tempo, ele não é mais do que esse tempo de realizar as tarefas que nos são impostas cotidianamente. Nós precisamos construir um tempo livre da lógica produtiva, um tempo para pensar, um tempo para estar junto, um tempo para existir fora do telefone, fora da televisão, fora do computador e fora das tarefas. Um tempo para escutar e para falar sobre o que pensamos e para escutar o que os outros pensam. E nesses outros, claro, estão as crianças. Aqui tem os créditos da cartilha, né? Texto meu, da Cleide Fernandes, da Juliana Dai e da Marilda Castanha, ilustração da Marilda Castanha, projeto gráfico do Santiago Regis e acessibilização digital da Cleide Fernandes. Nesse QR Code que está no material que vocês vão receber, vocês acessam todo esse conteúdo e uma versão acessível com voz, né, com gravação de voz humana e com audiodescrição. Eu peço desculpas por ter ocupado tanto tempo aí, Cássia, Graça, o tempo de vocês. Peço desculpas se ficou confuso o que eu disse em algum momento, mas, em resumo, precisamos promover a cultura da infância, precisamos tomar a leitura como uma experiência formativa, como uma experiência de fabulação, que, claro, vai ter vários desdobramentos na vida dessas crianças ao longo do tempo, mas, principalmente, vai promover a cultura da infância hoje, né? Vai oferecer a esses sujeitos mais elementos para reconhecer, para organizar, para simbolizar e para indagar o mundo e as relações que nós vivemos. Acho que é isso, senão eu vou ficando toda a vida. E muito obrigada pela atenção de vocês. Graça, está fechado o seu microfone. Mas eu concordo, eu entendi o que você falou. A gente podia ficar aqui a noite inteira ouvindo. De Fabíola ia ser bom, né? Eu quero só passar a palavra para Cássia, porque a fala da Fabíola está tão redonda e eu acho que são questões que a gente tem tentado levar. Por mais que a biblioteca não seja a ideal, ela não é uma sala de leitura, ela não é um cantinho de leitura, ela necessita minimamente ser estruturada para poder existir e receber as crianças e o profissional se envolver. Essa é uma batalha minha árdua, porque nada contra você criar espaços que promovam leitura aonde for, e na escola é essencial. Mas isso não pode substituir a biblioteca. A biblioteca é uma coisa, sala de leitura e cantinho da leitura é outra coisa, né? Então, a fala da Fabíola é muito essencial, porque as categorias que ela elenca, elas precisam ser articuladas dentro do espaço da biblioteca, assim como precisam ser articuladas dentro de sala de aula. Então, Fabíola, eu fico extremamente contemplada, e eu acho que a gente parece um disco furado, mas é necessário que a gente insista nessas categorias
e que entenda que não tem nada que caia do céu, infelizmente não tem pó de pirlim-pim-pim que traz, né, ou que traga uma solução imediata. A nossa preocupação aqui é fazer com que vocês, que são as pessoas que vão fazer essa mediação do espaço, do lugar, do livro, tenham consciência dessas categorias, tenham consciência da necessidade de preparar-se para poder lidar com a criança, porque eu acho que essa é uma das, com as crianças, né, com a infância. E esse espaço que nós vamos apresentar, ele é ideal? Sim. Foi conquistado na cabeça do chifre, né? Foi uma batalha árdua de alguns anos junto ao sindicato, para que eles pudessem entender que uma biblioteca seria mais promissora, mais potente do que uma brinquedoteca, um pula-pula, um conjunto de brinquedos. E nós estamos, na realidade, há pouco mais de 6 meses, criando os serviços, criando o cotidiano dessa biblioteca, e tentando comprovar, porque eu acho que precisa existir uma para que as pessoas se convençam. Então, Cássia, mostra aí e conta para a gente como é que tem sido. Cássia tem sido essencial na existência dos serviços da biblioteca, porque ela sozinha também não opera milagre nenhuma, né, Fabíola? Assim, só os livros lá na estante não vai resolver nada. Então, Fabíola, eu agradeço muito a sua disposição de estar aqui com a gente. Vamos lá, Cássia. E para a gente pensar na biblioteca, nesses termos que a Fabíola está colocando, é muito importante que a gente faça essa reflexão do nosso lugar também de leitora, né? Do meu lugar de leitora. Eu acho que ler para crianças me dá a oportunidade de ler para mim mesma, 1, 2, 3, várias vezes aquele livro que eu amo, outros livros, explorando linguagens diferentes. Então, acho que são 2 desafios, né, diferentes. Um desafio que é ter uma estrutura boa como essa que eu vou apresentar aqui para vocês, que é a nossa biblioteca comunitária, e o outro desafio é a gente pensar nesses princípios, né, que vão fundamentar essa experiência de ler para a criança, né. Então, para mim é muito importante te ouvir, Fabíola, porque eu estou nesse lugar de, ao acessar um acervo excelente, porque a biblioteca ela já dispõe disso, e eu sei que isso não é uma realidade, e é um grande desafio, né, que a gente precisa de, inclusive, superar o desafio da estrutura, do acervo, mas eu também vejo como um desafio pensar nessas ações para crianças pequenas, né, para a infância de um modo geral, né, considerando a diversidade e tal. Então, eu quero mostrar para vocês, acho que eu vou apresentar primeiro as fotos. Posso só falar uma coisinha? Às vezes nós ficamos muito preocupados em o que fazer com as crianças, né? E na maioria das vezes basta estar ali para as crianças, com tempo, né? Com espaço adequado e com disponibilidade para elas. Nem sempre a gente tem que fazer alguma coisa, né? Às vezes a estrutura, o próprio ambiente já é isso. E a criança não quer fazer alguma coisa, ela quer estar ali, mexer, descobrir. Sim, você falou do tempo, eu me lembrei da última atividade que a gente teve, que foi com os bebês, que a gente teve que buscar os bebês no estacionamento. Eu quero aproveitar para agradecer, inclusive, a professora Dani, a professora Camila, que são as professoras do CMEI Viver a Infância, que têm chegado, né, na biblioteca, realizado visitas, a gente tem construído essas atividades que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? E são essas parcerias que colaboram, assim, que dão força, que dão esse fôlego para a gente ir renovando e ir propondo essas ações. Então, nessa última que a gente recebeu os bebês, eu fiquei pensando muito sobre o tempo que você falou, né? A gente vai, planeja e pensa em várias ações, e vamos fazer isso, depois aquilo, e chega lá, a criança tem o tempo dela, você não vai conseguir colocar em prática nem metade do que você imaginou, e aquilo que foi, que elas vivenciaram no tempo delas, foi muito mais produtivo do que
sabe, aquele monte de coisa que eu tinha pensado que seria o ideal. Não, foi um tempo muito mais lento, de conhecer o espaço, de se sentir seguro nesse lugar, de interagir com os livros e de ouvir uma história. E depois de interagir de novo com os livros. Então, vou mostrar as fotos, que aí vocês vão entender. A gente tem... Só uma coisa, Cássia, que eu acho que isso que a Fabíola falou é tão fundamental, porque no Libres mesmo, que funciona na Faculdade de Comunicação, que é aqui, essa primeira foto que está sendo mostrada, a gente não tem um espaço muito apropriado. Vocês estão vendo que tem estantes aqui, essa foto foi feita ainda sem pintar essas estantes, que é tudo que um livro não precisa de estante como essa, sabe? Que ele cai para os lados, ele não é apropriado. E a gente recebe aqui as crianças do DEI. Mas o que tem acontecido? Nós não fazemos nenhuma atividade, Fabíola. A gente recebe as crianças com os professores e para eles ficarem na biblioteca. Então, eles já têm um horário pré-definido lá com o DEI para viver a biblioteca, porque nós não temos nem espaço nem pessoal para poder trabalhar. Mas isso que você colocou, assim, caiu como uma luva, porque é o momento deles interagirem ali e de ter esse tempo que geralmente não tem, né? Olha para isso. E de descobrir, né, o que a biblioteca oferece. É claro que em alguns momentos a bibliotecária, a professora falaram, olha, organizar... o pessoal da Biblioteca Infantil e Juvenil aqui de Belo Horizonte faz um trabalho lindo, porque eles recebem as visitas escolares, recebem as crianças e mostram, apresentam a biblioteca, explicam como que os livros estão organizados, mas numa lógica para o público entender, né? Para explicar uma lógica bibliotecária, não uma regra. Então, em alguns momentos, é importante, né, a biblioteca ensinar o que é a pesquisa, o que é uma fonte de informação, né, fazer uma roda de leitura, mas o momento para estar na biblioteca sem ter que fazer nada é essencial. É essencial. É uma inserção cultural nesse equipamento, né? Que você vai aprendendo aos poucos e colocar isso na vida da pessoa, que eu acho que isso é essencial. E especialmente numa biblioteca que tem uma apresentação como essa, né? E a gente sabe que essa biblioteca que a gente tem pensado nos serviços e nas ações e no acervo, para que se torne, deixa eu liberar, tem gente querendo entrar aqui rapidinho, para que ela se torne uma biblioteca de referência. Né? Mas, assim, temos o entendimento de que essa realidade é uma realidade muito distante. Né? Mas isso é o que é o ideal, isso é possível. Por isso deixamos de ter o desejo, né, Cássia? E é possível, né? É possível. Então, ter esse momento, né, que a Fabíola está comentando, né, só o momento de estar na biblioteca, ainda mais uma biblioteca linda, com um acervo lindo, né, por si só já é uma experiência muito boa para a criança. Então, essas fotos aqui são fotos que eu fui reunindo, a gente tem mais fotos que nós vamos organizar no acervo para disponibilizar, mas são fotos desde a inauguração, são registros que a gente fez desde a inauguração da biblioteca. No dia da inauguração, nós tivemos uma atividade com contação de histórias e abrimos o espaço para os pais, né, para as crianças conhecerem. E, aos poucos, a gente começou a pensar em ações que pudessem, então, acolher, receber, convidar as crianças dos CMEs que estão ali próximas da biblioteca, né, ali naquela região. E aí, para pensar essas ações, a gente precisou de estabelecer esse primeiro contato, então, entender, né, os agrupamentos, as faixas etárias, esse contato com as professoras. Até o momento, nós já recebemos 2 turmas do CMEI Viver a Infância, já recebemos as crianças do Departamento de Educação Infantil da Universidade Federal de Goiás, e nessas visitas nós tivemos ações oferecidas, oficina de leitura, de fotografia, mas também esses momentos, né, para a turma estar ali presente na biblioteca, em contato com os livros, fazendo empréstimo, fazendo leitura, né, o que a gente está entendendo como visita escolar.
como um serviço que a gente vai oferecer, então, dentro do espaço. Essa foi a atividade que nós realizamos, a última, né? Eu, junto com a professora Dani, que nós trouxemos, fizemos 2 leituras com os bebês, e eles tiveram um momento também de conhecer, de brincar no espaço, né? Então, a gente teve ali à disposição 2 horas, tivemos um lanche, e depois fizemos a seleção, a Jordane, que é a bibliotecária, né, fez uma seleção dos livros que são mais apropriados para essa faixa etária. E eles puderam fazer esse contato, né? Aqui eu mesclei algumas fotos lá do Libres também, né, com a visita na biblioteca comunitária. Essa foto tá bárbara. Sim, algumas crianças já se tornaram, assim, frequentadoras, frequentadoras da biblioteca, então já tem uma rotina de empréstimo de livro, mas a gente quer ampliar isso para o público externo, né? Para os CMEs, para as escolas públicas. Aqui a gente tem uma outra visão, tem um palco dentro da biblioteca, né? Que a gente consegue utilizar bastante nas brincadeiras, com as crianças, elas adoram. Aliás, eu cheguei um dia, Fabiola, tinha pegou todos os bonecos que tinha de decoração, só estava ela na biblioteca, sentou nos puffs, subiu no palco e contando história, precisava de plateia, né? Eu achei bárbaro. Olha isso, olha a atenção. E é muito bonitinho, porque você conta a história para a criança, e depois deixa o livro ali, a criança vai em cima desse livro, ela quer ver a história de novo várias vezes, ela quer contar para alguém também. Foram essas fotos aqui que eu separei. A gente está com um manual também, né, Graça, de visitas escolares, que nós vamos compartilhar com vocês, né, para a gente começar a organizar essa rotina. Imagino que muitos professores, professoras, auxiliares que estão aqui daqui de Goiânia, que estão aqui presentes, têm interesse em levar as turmas, a gente tem interesse em receber, seja para organizar uma visita escolar, né, para a criança ter esse momento, ou para pensar ações, né, de atividades com leitura, outros tipos de atividades também. A gente tem feito algumas brincadeiras explorando linguagens artísticas, que também eu acho que é interessante. Então, aqui tem todas as informações sobre o agendamento, o tempo disponível para essa visita, os cuidados que a gente precisa de ter com as crianças, né? A gente teve essa atenção de ir devagar, com cautela, para fazer esse acolhimento, né, das crianças, de modo que a gente tenha muita segurança, tranquilidade, né, com a presença das crianças no espaço. E tem uma coisa que é óbvio que nós olhamos e queremos ter isso também, né? Então, alguém comentou aqui no chat, eu concordo, tinha que ter uma dessa em cada bairro, né? Para todas as crianças, todas as famílias poderem habitar, poderem usar e usar constantemente essas bibliotecas. Mas enquanto não temos uma biblioteca maravilhosa dessa, podemos ir construindo a biblioteca possível, né? Respeitados os direitos das crianças, os propósitos da leitura, da biblioteca. Então, eu acho que é inspiração e também, sabe, aquela cenoura que a gente coloca assim na frente do cavalo, para que todo mundo possa pressionar a escola, a diretora da escola, o prefeito, os vereadores, os deputados, para tentar construir esse direito para as crianças brasileiras. E, às vezes, alternativas, as pessoas ficam imaginando alternativas, né, para tentar incluir um espaço com leitura na escola, e acaba ficando ou do mesmo preço ou mais caro do que você investir num espaço bem qualificado, de repente menor, mas que considere, né, essa estrutura que a biblioteca
que a biblioteca possui, né? Então, é uma referência e é um modelo ideal possível, né? Tanto em relação à estrutura e apresentação, a beleza que a gente percebe de ver nas fotos, quanto às ações que a gente tem pensado. A gente é tudo planejado, é tudo concebido pelo Libres, né? Por trás dessa concepção tem uma equipe de professoras, né? De pessoas que estão estudando e pensando na infância, pensando na leitura, né? Pensando na estrutura da biblioteca para primeira infância. Então, é um espaço que a gente convida, que a gente espera que vocês possam utilizar, é um espaço que é público, que é nosso, e para que a gente possa também reproduzir, né, essa experiência em outros ambientes. E eu só queria aproveitar o que Cássia está dizendo e agradecer às colegas que estão na retaguarda, né? Lívia, Laura, Geisa, a bibliotecária Cida, que foi outra batalha de conseguir, que hoje é essencial para a gente lá no Libres, enfim, ninguém faz nada sozinho, né? Então, eu acho que uma das coisas mais impactantes para mim na fala de Fabíola é essa necessidade de compreensão de que a biblioteca é um bem coletivo. Não tem como, né? Se a gente não se unir e pensar isso coletivamente, ela não vai existir sozinha, não é? Então, eu acho que o Libres, depois de 10 anos, e vou dizer uma coisa para vocês, a gente trabalha no princípio da invisibilidade dentro da universidade. Nós não somos das linhas hoje de financiamento público que trabalham na cabeça deles, nem com inovação, nem com empreendedorismo e nem com tecnologia. Apesar do livro ser uma tecnologia e tanta, eu estou voltando de Belo Horizonte cada dia mais crente nisso, né? Com as falas que nós tivemos maravilhosas por lá. Então, isso é que eu acho que a gente é carne de pescoço, né, Cássia? A gente está aqui e está resistindo bem, e a gente está só querendo, então, abrir esse espaço para vocês, né? Eu acho que Fabíola falou muito bem aí sobre o que a gente está armando nos bastidores, então vocês aguardem que terão mais coisas esse ano ainda, com Fabíola lá em BH, com o livro, enfim, porque a gente quer que esse espaço seja fortalecido, né? E eu estou, assim, numa emoção de pensar que nós estamos chegando eu já não sei nem que horas são, e nós temos ainda 100 pessoas na sala. Isso é muito bom, né? Pensar que o tema é capaz de agregar dessa forma, tá? Então, eu quero agradecer muito a presença de todos e deixar aberto, eu não sei que horas são. São 8h20, acho que a gente tem aí 10 minutos para, se alguém quiser fazer algum comentário, questão que vocês queiram colocar, se inscrevam aí no chat que a gente se organiza aqui. Ninguém? Está todo mundo caladinho? A Bia. Vai lá, pode Bia. abrir o microfone, Bia. Oi. Estão me ouvindo? Estamos. Não, assim, eu queria agradecer a vocês, e assim, é um trabalho, né, maravilhoso que vocês têm aí, quer dizer, eu acho que tá essa parceria Graça, Cássia e Fabíola, assim, mostrando isso, é incrível, a biblioteca é linda, e teve uma coisa que a Fabíola falou, e eu tenho meio quanto que a gente precisa mostrar para a sociedade civil, além dos espaços da escola, e o quanto que a biblioteca é importante, sabe, Fabíola? Ir para pós de saúde e família, ir para a rua, mostrar, porque às vezes o adulto não sabe da importância do espaço que as bibliotecas podem oferecer. Na verdade, as famílias não conhecem. Então, a gente poder... tem uma fala da... Conceição Evaristo, que ela diz o seguinte: não adianta a gente culpar a biblioteca e os professores se a sociedade não entende a importância da escola e da biblioteca para a formação de leitores. Então, às vezes, a gente fica achando que a gente precisa culpar a biblioteca, culpar a escola,
mas a gente pode ir para a sociedade civil, e eu tenho buscado isso, sabe? Todo lugar que eu estou, assim, mostrar para o adulto a importância desse momento, dessa relação, e tudo isso que a Fabíola falou. Eu queria até pedir a vocês, se eu puder divulgar aqui em Portugal esse material. Eu conheci que um trabalho muito legal, eles vão aos trabalhos, por exemplo, numa empresa, e levam um livro de literatura para os pais enquanto eles estão trabalhando, e dizem, olha, na escola e na biblioteca você pode procurar isso. Então, o quanto que a gente precisa também estar trabalhando com esses adultos fora da escola e dizendo, vá à biblioteca, vá na escola, conheça o que a sua professora está fazendo. Então, eu fico muito feliz de conhecer vocês, de estar tendo a oportunidade, e lindo, lindo esse trabalho. Muito bacana, gente. Ô, Bia, pode distribuir. Gente, todo mundo, não só a Bia, quem quiser pode mandar para quem quiser. Se quiser imprimir, é só falar com a gente, né? Se alguém, por exemplo, que tiver um patrocínio, é muito barato fazer versão impressa. Olha como ficou bonitinha. Colinha. Ela é pequenininha, tá vendo? Do tamanho de uma cadernetinha. Nós imprimimos 1.000 exemplares, eu acho que custou R$2.000, é R$2 cada uma. Então, se alguém quiser imprimir, a gente cede o arquivo. O importante é fazer esse material circular, né? Não tem nenhum ganho financeiro, não tem nenhuma intenção comercial. Foi viabilizado, né? Essa impressão foi viabilizada pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, então é de todo mundo. Então, tá aí, ó, eu vou mandar lá para as meninas e elas vão colocar no site. Eu vou, inclusive, contar isso aqui em Portugal, porque eu vou falar sobre o IB Brasil e vou contar o quanto que isso está acontecendo aí. E uma coisa que você falou, Fabíola, das crianças, das infâncias, aqui eles estão vivendo nas escolas, essa coisa dos imigrantes, né? E eu agora estou vivendo isso aqui. Então, eles estão criando festivais de literaturas internacionais nas escolas e levando livros de tudo que é língua, não é só brasileiro, português brasileiro, mas de tudo que é língua para dentro da escola, porque isso é uma realidade que você descreveu, que a gente vive isso no Brasil pela diversidade e a grandeza do país. Então, eu acho muito rico. Então, eu te peço licença, peço a vocês, para incluir na minha fala agora que eu vou fazer sobre o IB Brasil, contando, na verdade, vocês são votantes, enfim, as ações que isso multiplicam. Lembrando a Iella Lepman, que lá atrás propõe uma ponte para a paz através dos livros para as infâncias, e o mundo está precisando disso novamente, né? Ai, que bom. Vai dando notícia para a gente das terras lusitanas. Tá bom. Ó, tem a Andressa que levantou a mão e tem também a Estela, o Fabíola, que está perguntando, aí está no chat, obrigada pelo contato, mas eu queria que falassem, se possível, sobre o livro Que Não Ensina Nada, há uma obsessão por livros com moral e a diversão está sendo abandonada, o brincar mesmo, se pudessem falar mais sobre... Eu gosto muito, eu acho que tem uma frase que eu vi falando, todo mundo que esteve comigo recentemente já escutou essa frase, eu vou falar de novo. É uma frase que eu escutei da Ângela Lago, escritora, ilustradora. A Ângela Lago, uma vez num seminário, ela disse o seguinte: livro de literatura não ensina nada para ninguém, mas a despeito disso a gente aprende. Né? O livro de literatura, ele não é para ensinar, mas a gente aprende com ele, a gente aprende a experiência do outro, a percepção do tempo, a potência da língua, né? Para criar tempos, para criar espaços, enfim, eu acho que nós exercitamos a nossa humanidade quando nós olhamos para o outro e vemos nele algo que nós já sentimos, algo que nós já vivenciamos, ou algo que não nos toca diretamente, mas que permite a fabulação, que permite uma ampliação dos nossos repertórios. Então, nessa perspectiva, nós aprendemos, mas literatura não é para ensinar, né? Literatura não é para ensinar, literatura é para aprender. Não sei se isso faz muito sentido, mas é isso, nós aprendemos a experiência do outro. E sempre vai haver pessoas, Stella, que vão
reivindicar esse lugar pedagógico para o livro, que vão reivindicar, e aqui eu falo pedagógico num sentido ruim, porque eu acho que pedagogia tem um sentido bom, né? Tem um sentido potente, e muitas vezes nós usamos o termo para falar de uma coisa que é ruim. Não, nós queremos sim escolarizar a leitura literária para que a literatura esteja em todos os espaços da escola, mas que ela esteja nos espaços da escola dentro da sua natureza. Né? Não é para ensinar conteúdos, mas é para ensinar sobre o humano, sobre quem somos, sobre como nós vivemos. Acho que muito resumidamente, é isso, né? A Andressa levantou a mão e depois a Daniela. Nossa, ouvindo a Fabiola agora, ela fez tipo um resumo da minha fala aqui, porque eu sou professora de criança, eu já trabalhei muitos anos com educação infantil e atualmente eu estou na alfabetização. E concluindo o mestrado, estou fazendo um mestrado em educação e a minha dissertação é sobre a literatura infantil, a literatura e a formação humana nos anos iniciais. Porque a grande questão é que, assim, trabalhando muitos anos com essas duas faixas etárias, a gente percebe que na educação infantil a gente dá esse acesso muito mais, acontece mais esse acesso à leitura, à literatura, aos livros, do que dentro da escola em si, por causa dessa questão das bibliotecas irem fechando, de não ter gente. A biblioteca, às vezes, é usada de uma forma diferente, que não para o deleite das crianças, para ter essa leitura como o prazer de ler. E aí, pensando nisso, tudo que você falou da humanização, a gente pensa assim, na questão estética da literatura como arte, do encantamento, de despertar emoções. Eu busco muito levar isso para a sala de aula, não no sentido de ensinar, mas no sentido de afetar, do afeto, de provocar na criança a curiosidade para aprender e despertar essas emoções e até de saber lidar com as suas próprias emoções, com raiva, com ansiedade, com alegria, com tristeza, que isso faz parte. E, assim, a literatura, ela abre um leque de possibilidades, assim, de acesso ao imaginário, que é uma coisa linda e que vai se perdendo na escola desde os anos iniciais. E, assim, esse espaço, quando uma biblioteca como essa é colocada e abre para as crianças, e a criança consegue ter esse acesso desde pequeno, porque o direito é de todos, mas a gente sabe que não é a realidade de todo mundo, mas quando ela tem esse acesso, faz toda a diferença no repertório dela, em tudo, assim, em tudo que diz respeito ao humano, às emoções, aos sentimentos, ao despertar de humanidade, de entendimento da vida. Então, assim, a literatura, além de um direito de toda criança, ela envolve essa questão, ela tem várias dimensões, que não pode ficar resumida ao simples ensinar da escola, né? E na educação infantil, quando a criança já consegue esse acesso desde pequeno, tem essa possibilidade, ela já chega na escola com uma visão ampliada, com uma experiência, ela consegue viver essa experiência estética desde cedo, então ela consegue sentir mais, como se a sensibilidade fica mais aflorada, mais atenta, é como se as anteninhas estivessem o tempo todo captando tudo. Então, assim, é muito lindo esse trabalho, quando a gente tem essa oportunidade de ter um espaço novo,
porque o que a gente vê na nossa realidade aqui em Goiânia é isso mesmo, as escolas fechando a biblioteca para abrir outra salinha, ou para mandando jogar livro fora, guardar, estocar, ou quando ainda tem, o espaço não é devidamente utilizado. Então, a gente, quanto professora, a gente luta todo dia para que as crianças tenham acesso a coisa boa. E é isso que a literatura infantil traz. Eu gosto muito eu acho que amplia o repertório da criança e até dos adultos mesmo que convivem com eles ali, de conhecer a realidade. É isso, eu achei muito boa a fala de vocês. Eu quero esse material da sua cartilha, eu imprimo aqui sem problema nenhum, porque eu estou assim, naquela fase de pegar de tudo um pouco, para tudo que é bom, que é ideia boa, a gente, enquanto professora, a gente aproveita e, né, e usa no nosso dia a dia, e principalmente para oferecer para as crianças aquilo que é um direito delas e que elas merecem. Desculpa minha voz rouca, porque eu estou meio gripada, tá horrível, mas é isso. Obrigada, Andressa. A gente vai disponibilizar a cartilha na página do Libres também, no site, que a Fabíola já compartilhou com a gente. Então, vou passar a palavra para a Daniela, e aí a gente, já são 8h35, né, Graça? E eu passo a palavra para vocês, para daí vocês encerrarem, tá bom? Tá, eu vou tentar ser breve, mas para agradecer mesmo e dizer que eu me sinto emocionada de encontrar um espaço desse que venha se preocupar com a subjetividade, né, com a estruturação psíquica, né, das crianças, de apresentar a leitura, como você bem disse, não como algo pedagogizante, né, nesses primeiros anos, mas como algo estruturante e justamente por dar esse espaço assim, de estruturação, ele ser apresentado de maneira tão livre, né? Cada um se apropriar da maneira que sentir, né? Que for melhor sentida, né? E, assim, lembrando também, assim, uma coisa que eu queria comentar, a importância desse espaço, né, como a Graça estava dizendo, né, da resistência, de estarem lutando por esse espaço que não tem sido valorizado, né, que pela nossa cultura, enfim, pelo capitalismo, e aí a conversa vai longe. A gente imaginar, né, a infância hoje tem sido muito patologizada, né, muitos diagnósticos, principalmente transtornos mentais, né, e a gente imaginar o quanto as crianças estão sendo expostas às telas, né, e o quanto isso tem empobrecido a infância, né, a falta dessa troca com o outro. Então, eu me sinto emocionada de estar aqui, tendo essa oportunidade de ver esse trabalho tão bonito, né? E essa rede, né? Porque não é só de Goiânia, né? Eu não sabia que eu iria me deparar aqui com tantas pessoas envolvidas nesse trabalho bonito. Obrigada. Obrigada a você, Daniela. Bom, gente, esse encontro de hoje, ele brotou meio que para a gente atender uma demanda bem específica aí da Biblioteca do Libres, para atender os professores dos CMEs, mas a gente entendeu que seria muito bom poder abrir, e foi uma excelente iniciativa, viu, Cássia? Porque a gente ter essa diversidade toda aqui é muito, muito importante, que a escuta possa multiplicar, né, a nossa posição e o que a gente está fazendo, que precisa ser pensado. Nós vamos dar continuidade, nós vamos montar agora uma sequência de temas
e certamente a cada 2 meses que a gente conseguir estruturar até o final do ano, a gente vai estar de volta e a gente gostaria de tê-los conosco, porque é um curso de formação, de repente, para a gente também, né, Fabíola? É muito importante a gente ouvir, saber de vocês e alimentar o que a gente está dizendo. Se tem tanta gente interessada, significa que tem uma lacuna aqui que precisa ser pensada, refletida, que precisa ser, né, preenchida de alguma forma, com informação, com reflexão. Eu acho que informação me incomoda um pouco, mas com conhecimento, né? Com conhecimento que é fruto da pesquisa, do fazer, da reflexão. Então, vocês podem ter certeza que a presença de vocês aqui hoje foi um estímulo e tanto, né, Cássia? E para nosso livro, que está para sair daí até o final do ano, né, que essa nossa editora está aqui firme e forte, no nosso pé já tem um tempo, e eu acho que agora vai sair, viu, Fabíola? A fala com você agora, querida. Eu? Não, então eu quero agradecer de novo, propor que esses encontros, né? Propor não, né? Desejar que esses encontros aconteçam com frequência, que eles se tornem uma constância, que muitas pessoas possam vir falar das suas experiências, apresentar suas ideias, e principalmente que nós não nos esqueçamos que é um passinho depois do outro, né? Nada vai acontecer do dia para a noite, as coisas demoram, infelizmente, mas nós não podemos desistir, nós precisamos resistir em razão da crença na leitura, nos encontros, né, como um instrumento importante na promoção da cultura da infância. Então, eu acho que é isso, é só agradecer mesmo a vocês pelo convite, a vocês que vieram e ficaram até agora pela presença, e tomara que nos encontremos aí muitas vezes. Novamente. Um abraço, gente. Boa noite. Gente, abraço. Quem quiser abrir a câmera, vou fazer uma foto aqui antes de vocês saírem. Acompanhem nas nossas redes sociais as divulgações das próximas atividades, tanto com as crianças quanto com as crianças maiores, que somos nós, lá no Instagram, no YouTube e no site, tá? Vou fazer uma foto aqui bem bonita. Quem quiser também tirar foto, marcar o Libres, a gente vai compartilhar, tá? Deixa eu só... Ô, Bia, estou vendo sua bandeira. Está lá em Portugal, mas o time está junto, né? Não, eu vou dizer que eu estou aqui do lado de um tricolor. Ai, Jorge! Ó, Jorge, dá um oi lá. Jorge. Oi, Graça, tudo bem? Tudo bom? Pronto, foto tirada, gente. Boa noite, muito obrigada. Noite. Bia, um beijo. Nos vemos. Grande. Até mais, gente. Boa noite. Boa noite. Beijo, Dani, obrigada. As duas Danis. Amei, obrigada. Boa noite.